E o texto sagrado nos diz assim, 1 Tessalonicenses 3, 1 a 13. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, apareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vós, ou para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus, ou de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vamos orar. Pai santo e amado Deus, na tua presença nós estamos, e, ó Deus, nós nos colocamos humildemente para clamar ao Senhor a tua bênção, para que a tua palavra que acabamos de ler nos fale, nos ensine, nos exorte, nos encoraja, que possamos ser reanimados, restaurados. Ó Deus, que os teus ensinos sejam claros, límpidos aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e penetre o mais profundo do nosso ser, para que assim nós possamos, ó Deus, cada vez mais enraizar esta tua palavra em nossas vidas e viver para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo que se reúne nesta noite para ouvir a tua palavra. Tem misericórdia de nós. Clamamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Certa vez uma jovem chegou para o pai estava na cozinha, e ela começou a desabafar, começou a falar para o pai. E ela disse ao pai: pai, eu quero desistir, eu quero tirar a minha vida. Eu não quero mais viver, são muitas provações, muitas dificuldades. Nós estamos vivendo uma crises emocionais, espirituais, financeiras, e eu quero parar de viver, eu quero morrer. E o pai ficou ouvindo aquela história. E o pai ficou ouvindo ela desabafar, e o pai lá na cozinha pegou uma panela, aí ele pôs água, aí ele pôs um ovo para cozinhar. E a filha falando das dificuldades, que queria tirar a sua própria vida. Aí o pai pegou uma outra panela, pôs água e colocou uma cenoura para cozinhar. E a filha falando. Aí o pai pegou outra panela, aí pôs lá algumas ervas para fazer um chá.
Pôs água, pôs algumas ervas, pôs no fogo também para cozinhar. E a filha ficou assustada com aquilo, né? Eu estou aqui me desabafando, falando que vou morrer, e o meu pai está cozinhando um ovo, uma cenoura e fazendo chá. E a filha indagou e perguntou ao pai: pai, o senhor não vai falar nada? Ele disse: sim, vou falar. Aí depois de algum tempo, né, dessa conversa, já apagou o fogo dos três. Aí ele disse: está vendo esse ovo aqui? Esse ovo era frágil, era sensível, qualquer batidinha nele ele quebrava. Mas quando passou pelo fogo, ele ficou firme. Está vendo essa cenoura? Era dura, rígida, mas quando passou pelo fogo, se abrandou. Está vendo essa água? Era sem sabor, mas agora misturado com ervas e passado pelo fogo, agora ela tem cor, tem sabor. E todos passaram pelo mesmo fogo. O que era sensível ficou duro, o que era duro ficou sensível. O que não tinha sabor, pegou o sabor. Todos passaram pelo mesmo tempo do fogo, mas tiveram reações diferentes. E eu quero trazer com essa ilustração o que o texto aqui nos aponta, que as dificuldades, as provações em nossas vidas têm esse propósito. Todos nós passamos pelo mesmo fogo, pelas mesmas provações. Como Paulo escrevendo aqui, ele disse: olha, quando eu estava com vocês, nós já predissemos que íamos ser afligidos. Está aí no versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato tem acontecido? Então ele está dizendo: nós estamos passando pelo fogo e já sabíamos disso. Só que o fogo e as provações da vida, elas têm este propósito. Em vidas diferentes, Deus cumpre propósitos diferentes. Aquele que é muito frágil, como um ovo, vai ficar firme. Aquele que é muito duro, tem um coração rígido, ele vai se abrandar. Aquele que é sem sabor, vai pegar sabor. As provações têm esse propósito em nossas vidas. E Paulo aponta isso aqui, nesse texto. Só que diante das dificuldades que aquela igreja passava, e que Paulo também passava, como ele aponta aqui, ele diz que há soluções para isso. E a igreja precisava entender alguns pontos que nós iremos destacar para ficar firmes em meio às tribulações, para ser firmado no Senhor em meio às dificuldades. Veja aqui no versículo 2, ele disse assim: enviamos nosso amado, ou nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Confirmar, ou a ideia aqui é para que vocês permaneçam firmes e encorajados. Há uma outra tradução que traz assim: para que vocês permaneçam firmes e encorajados na fé. Exortar aqui não tem a ver com, olha, você está pecando e precisa deixar o pecado. Mas exortar aqui tem a ver com para que eles sejam firmes na fé, para animá-los novamente. Veja o versículo 8. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. E esse se é que estáis firmados seria: vocês estão firmados no Senhor, estão firmes, fincados nele. Aqui não é probabilidade ou dúvida, ele não está lançando dúvida quanto à vida daquele povo, mas ele está dizendo: vocês estão firmes no Senhor. Portanto, para ser firme no Senhor, em meio às tribulações e às dificuldades que vêm para todos. O fogo é para todos, mas com propósito, e cumpre propósitos diferentes. Nós vamos destacar 3 pontos aqui. Primeiro, para ser firme em meio às dificuldades e às tribulações da vida, você precisa de ajuda. Você precisa de auxílio. Precisa de pessoas que te auxiliem espiritualmente. Foi o que Paulo fez. Porque o versículo de número 2 que nós lemos, e podemos ler novamente, ele enviou Timóteo. Ele diz assim: enviando o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Portanto, ele está dizendo que enviou Timóteo. E esta narrativa está lá em Atos, quando ele passa por esta igreja tessalônica, depois ele vai para Bereia, lá ele é perseguido, e de Bereia ele envia Timóteo para esta cidade novamente, enquanto ele vai para Atenas.
Então ele passa por Tessalônica, foge pelas perseguições, vai para Bereia. O de Bereia é perseguido, mas ele fica preocupado com aquela igreja que é recém-formada, são irmãos novos na fé, que estão passando por provações, por dificuldades. E Paulo, ele tinha esse carinho, esse cuidado por aqueles irmãos, porque ele não somente abria igreja, mas ele passava ou repassava pelas igrejas, confirmando a fé daqueles irmãos, exortando, reanimando, ver como anda o trabalho. Ele não era um missionário irresponsável que abre os trabalhos e abandona. Não. Ele estava preocupado com esta igreja. E, portanto, de Bereia, ele envia Timóteo e Silas de volta a Tessalônica, enquanto ele fugiu para Atenas. E quando ele estava lá em Atenas, ele recebe Timóteo de volta. E Timóteo traz boas notícias. Se você ver o versículo de número 6, ele diz assim, ó: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Então, quando Timóteo regressa e encontra Paulo em Atenas, traz boas novas, boas notícias, que é o significado do evangelho, né? Boas novas, boas notícias. E ele traz. Mas veja que Timóteo é enviado, portanto, Timóteo é enviado como pastor para auxiliá-los. Isso mostra que, em meio às dificuldades, para permanecermos firmes no Senhor, nós não podemos estar sós, nós precisamos de ajuda. Peça ajuda. Busque orientação, busque conselhos. E é isso que Paulo faz aqui, e ele envia Timóteo. Só que há algumas características que nós iremos destacar aqui de Timóteo. Veja o versículo de número 2 novamente. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus. Aqui, em outras palavras, ou lá na língua em que o texto foi escrito, é diácono de Deus, ou servo de Deus, o servidor de Deus. Ele é diácono de Deus, ele é servo de Deus, ele é um homem que está disposto a servir a Deus. Este é o caráter de Timóteo, como Paulo escrevendo lá aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 22, também falando de Timóteo, ele diz: Timóteo é um homem com caráter aprovado, não por mim, não foi um conselho que aprovou, mas foi Deus que aprovou Timóteo. E, portanto, ele está enviando este homem que tinha esse caráter de ser um servo, um diácono de Deus. E este homem tinha cuidado como um pastor cuida das almas do seu rebanho, cuida do seu rebanho. Este homem também tinha, porque essa igreja estava em conflito, em provações, em dificuldades, e ela não podia suportar tudo sozinha. Era necessário que um pastor estivesse lá e, portanto, Timóteo foi enviado para isso. Se você ver o versículo 3, diz assim, ó, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Nós enviamos Timóteo a fim de que vocês não se inquietem com essas tribulações. Para que aquela igreja não desanimasse, para que aquela igreja não desistisse do caminho que eles estavam vivendo, o caminho do evangelho, o caminho da fé. Paulo teve esta preocupação. Esta igreja precisa de um pastor, precisa de um homem de Deus. Satanás, ele usa muitos meios para persuadir os crentes a abandonarem a fé em Deus, e um desses meios são as provações. Lembra de Pedro, quando ele queria peneirar Pedro? Mas Cristo não permitiu. Peneirar ali é provar. É quando você pega o arupemba, né? Aí joga o feijão para cima. Você está ali provando, né? O que é bom fica, o que é ruim sai. E Satanás queria fazer isso, queria peneirar ele. Ver se ele era bom mesmo. Vamos ver se Pedro é bom mesmo. Vamos provar ele. Só que Cristo não permitiu isso. Porque Satanás também usa as provações para nos fazer abandonar a fé em Deus. Mas Paulo teve essa preocupação e em enviar Timóteo, como o texto diz, um homem de Deus, um homem com caráter aprovado por Deus, Filipenses 2, 22, a fim de que eles não se inquietassem em meio às tribulações. Quando Satanás tentou Eva no Éden, ele tentou enfraquecer a sua fé em Deus. Foi isso, olha, Deus disse uma coisa, mas não é bem assim.
e, portanto, enfraqueceu a fé dela. Como serpente, Satanás engana, e como leão ele devora. E ele faz isso com o povo de Deus. Aqueles que são seus já estão com ele, já estão abraçados com ele, mas aqueles que não são, somos nós, povo de Deus. Satanás quer fazer isso em meio às tribulações, em meio às dificuldades, quer fazer com que a sua fé seja abalada. Mas Paulo diz, em benefício da vossa fé, eu enviei Timóteo. Um diácono de Deus, um servo de Deus, a fim de que em meio às tribulações vocês não desistissem. Portanto, o primeiro ponto aqui que nós destacamos é, em meio às dificuldades, para que você permaneça firme, você precisa de ajuda espiritual, de homens de Deus ao seu lado, de mulheres de Deus ao seu lado, porque nós não podemos suportar as dificuldades sozinhos, nós podemos compartilhar as dores para que possamos seguir em frente. Um segundo ponto que ele destaca aqui, para nós sermos firmes em meio às tribulações e ser firmes em Cristo, na fé, para que não seja abalada, nós precisamos de ajuda de alguém, mas nós também precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos deste livro. E a ordem que eu trago aqui não é a ordem que você vai dar prioridade, mas é a ordem que o texto nos apresenta. Porque veja o versículo de número 6, o que ele disse. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Agora, com as notícias de que estão firmados no Senhor, nós vivemos, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades. Mas com o regresso de Timóteo, porque a cronologia dos fatos é assim. Paulo passou em Tessalônica, como nós falamos, descrito lá em Atos. Depois ele foge para Bereia. De Bereia ele envia Timóteo e Silas de volta a Tessalônica, enquanto ele vai para Atenas. Em Atenas ele fica esperando Timóteo de volta. Timóteo volta com essas notícias. E é aí que, recebendo as notícias daquela igreja, então ele escreve esta carta. Quando Timóteo volta e traz boas novas, dizendo, aqueles irmãos em meio à tribulação permanecem firmes. Aí Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então ele escreve esta carta e envia. E nesta carta nós podemos ver o carinho que Paulo tem por ela, porque aquela igreja era uma igreja que, apesar de todas as dificuldades, mas ela continuava na palavra de Deus. Veja o capítulo de número 1. O versículo de número 2, Paulo começa dizendo assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Aí ele diz no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja que palavras maravilhosas de elogio a esta igreja. Em meio às tribulações, essa igreja permaneceu na palavra. Recebeu a palavra, como ele diz aqui, no versículo 6, tendo recebido a palavra em meio a muitas tribulações, mas receberam com alegria
E vocês receberam com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que passaram a viver de tal maneira que se tornaram modelos para a igreja. Vocês passaram a imitar a nós e também as outras igrejas passaram a imitar vocês, posto que vocês passaram a obedecer e amar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é que também nos fortalece, é que nos dá esperança, que faz com que os nossos olhos sejam abertos a enxergar as maravilhas de Deus. Porque nós somos, por natureza, cegos. Nós somos incapazes de, por si mesmo, compreender Deus. Mas quando nós lemos a palavra, nós passamos a enxergar Deus. Quando nós estudamos a palavra, nós somos tocados por ela a tal ponto que os nossos olhos são abertos e nós passamos a ver Deus em tudo. Nós passamos a ver Deus em todas as circunstâncias da vida, nas alegres, também nas tristes. Nos momentos de bonança, mas também nos momentos de tempestade. No momento de fartura e no momento que farta tudo, né? Nós enxergamos Deus em todas as circunstâncias. Mas quando nós compreendemos a palavra, e este povo e esta igreja aqui é elogiada por isso. Essa igreja, ela era tão apegada à palavra de Deus que se tornou modelo, como disse o versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia. Aí ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. O evangelho se espalhou através de vocês, em meio às tribulações. Agora veja e reflita o seguinte, em meio às suas tribulações, qual é o testemunho que você dá? Será que você é modelo? Essa igreja era. Em meio às dificuldades, às lutas, às provações, por amar a palavra, ser apegado à palavra, essa igreja era modelo para as outras. E nós, como é o nosso comportamento em meio às tribulações? É um exemplo ruim ou um exemplo bom? Que tipo de reação nós temos diante das provações do fogo da vida? Portanto, meus amados irmãos, se por um ponto nós precisamos da ajuda de alguém, de uma liderança espiritual, de homens de Deus, de mulheres de Deus, também para nos auxiliar, para fortalecer a nossa fé, nós também precisamos da palavra, viver na palavra, como esta igreja vivia e não abriu mão disso, mesmo em meio às dificuldades. E um terceiro ponto que nós destacamos é a oração. Nós também precisamos orar para ser firmes no Senhor em meio às tribulações. Nós precisamos de alguém crente, fiel, temente a Deus, com caráter aprovado por Deus, da palavra de Deus. E nós precisamos também da oração. Veja o versículo de número 9 do capítulo 3. Paulo disse assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia ou noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então Paulo diz que ora por aquela igreja e ora noite e dia, com o máximo empenho. Então ele ora com profundidade, com perseverança, com intensidade. E a oração dele abrange as coisas ordinárias da vida também. Que Deus abra o caminho para que nós possamos ir até vós, porque Satanás ele pode barrar o caminho. Veja o capítulo 2, o versículo 18 que diz, o mesmo livro aí, 2:18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho.
Veja, Satanás. E nós entendemos isso lendo ou compreendendo a narrativa de Atos. Quando ele estava em Bereia, fugindo de Tessalônica, queria voltar para lá, mas foi perseguido lá e teve que ir para mais longe, para Atenas. E ele entende ali como as ciladas, como Satanás agindo para barrar a ida dele a Tessalônica. Ele diz, não somente uma, mas duas vezes eu quis ir, contudo Satanás nos barrou o caminho. Agora, orando a Deus, ele diz e coloca diante de Deus essas coisas ordinárias. Por exemplo, no versículo 11 que nós lemos agora, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ir até vocês. Isso está incluído na oração de Paulo. Paulo ora para que esta igreja tenha uma fé madura, como ele disse aqui no versículo 9 ao versículo de número 10, para que de alguma maneira ele pudesse reparar, consertar alguma deficiência da sua fé. E reparar aqui é como um pedaço de pano que você precisa colocar um remendo ali. E ele está dizendo isso. Pode haver alguns buracos na vossa fé, e eu quero ir até vocês para reparar, para colocar remendo. Mas eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que Deus abra o caminho, porque Satanás ele busca fazer isso, como fez em algumas ocasiões. Barrou o caminho dele, impediu com que ele fosse, mas ele agora roga a Deus. Ele ora a Deus, porque ele entende que a oração também é o meio pela qual nós permanecemos em pé. A oração é o meio pela qual a igreja se sustenta. É por isso que nós tivemos aqui, durante essa semana maravilhosa, que passou, semana de oração, onde nós pudemos nos fortalecer através da oração, podemos crescer juntos, podemos estar juntos e ter um momento de intimidade, de crescimento diante de Deus. A fé é como um músculo, só se fortalece com exercício. Pega o seu músculo aí. Quando eu quebrei a perna jogando, essa perna esquerda aqui, então ainda sofro as consequências, jogando bola, era na minha licenciatura, Então passei 6 meses sem poder pastorear, porque a perna estava quebrada. E por ficar 6 meses com o pé para cima, a perna parecia esse dedo, atrofiou, ficou fininha, só o osso. Porque não fazia exercício, o músculo da perna não mexia, não fazia nada com a perna. Ficou paralisada. Então, até me assustava, Quando tirou lá o gesso, tirou lá aquelas coisas lá, eu vi aquela perna fininha daquele jeito, eu até me assustei. Porque a perna não fez exercício nenhum. Os músculos atrofiaram, murcharam, secaram. A oração é assim. Se você não exercitar, não fizer exercício, não caminhar, não progredir com ela, também vai murchando, vai atrofiando. A sua vida vai fazendo assim. E, portanto, a oração é importante na nossa vida para permanecermos firmes em meio às lutas e às provações. A oração nós não podemos negligenciá-la, nós precisamos entender a sua importância. Tem um teólogo que ele diz o seguinte: o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. A provação vem para todos, mas nem todos buscam ajuda, não se aprofundam na palavra, não vivem a palavra, não amam a palavra, não leem a palavra e não oram. Vai enfraquecer, vai morrer. É por isso que nós encontramos tantas pessoas desanimadas em meio às provações. As provações vêm para todos, mas o desânimo para aqueles que não se apegam à oração, à palavra e deixam de pedir ajuda. Se você está desanimado, angustiado, se você está de alguma maneira precisando de ajuda, tenha coragem, não tenha vergonha de pedir a mão amiga, a mão de um irmão, a mão de alguém que seja servo de Deus, como Timóteo era, e Paulo, conhecendo o seu caráter e sabendo que ele é aprovado por Deus, enviou ele para fortalecer a fé deles. Ele não enviou qualquer pessoa, era a pessoa necessária, com o caráter correto, aprovado por Deus. Busque pessoas assim para te ajudar, para te aconselhar, para te orientar.
para que caminhem com você. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos amar a palavra como esta igreja amou a palavra, que em meio às tribulações a recebeu, viveu e se tornou um modelo. E nas provações que você não seja uma vergonha para o evangelho, que nas provações você não blasfeme o nome de Deus, que as pessoas não tenham vergonha de você, pelo contrário, que olhem você como modelo de vida, de fé, de perseverança, de amor, de coragem, e que você também entenda a importância da oração, como Paulo orou e orou intensamente. Não tenha vergonha de pedir oração por você. Muitas vezes nós temos vergonha, né? Passa por alguma dificuldade, nós pedimos pelo outro, mas não pedimos por nós mesmos. Irmãos, orem por mim. Orem. Pode não ter nenhuma causa específica, mas peça a oração por você. Porque Paulo estava orando por aquela igreja e orando intensamente, orando sem cessar, como nós já lemos no capítulo 1, versículo de número 2, damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo orava por aquela igreja, porque ele sabia que eram as orações que também iriam fortalecer aqueles irmãos. São as orações que fortalecem essa igreja. Não são as ofertas e os dízimos, mas o que mantém essa igreja em pé